Deixa eu aproveitar aqui, inclusive, que é um tema que nós tivemos a oportunidade de debater, senador Ricardo Ferraz. Aliás, de colocar isso nas nossas preocupações, que era a questão do grau de investimento. Senador Renan, esse foi um tema, meu caro presidente, que Vossa Excelência, inclusive, quando chamou um conjunto de senadores para que a gente pudesse conversar com o governo, a ideia central era exatamente preparar, enquanto o Senado, um conjunto de propostas, que esse conjunto pudesse ajudar na chamada caminhada até esse dia de hoje, senador Renan. Portanto, com essa decisão, que muita gente até chega a dizer que era esperado que o grau de investimento do Brasil sofresse esse baque. Ora, quando a gente espera, senador Renan, alguma coisa, quando a gente sabe que alguma coisa vai acontecer, é porque a gente tem pelo menos controle dos caminhos que nos levarão a essa coisa. Ora, se era perceptível, se era pelo menos visível, era fundamental que a gente pudesse tentar evitar. Então, portanto, essa queda agora à tarde, eu diria até, ou essa perda, ou seja, o Brasil perdeu o grau de investimento, isso é muito ruim, meu caro senador Benedito, muito ruim. Principalmente para um momento que nós precisamos recuperar, um momento que nós precisamos soerguer, um momento que nós precisamos voltar a sinalizar para fora que há confiança, que há segurança, que, portanto, temos as condições para que o Brasil possa atrair investimentos. A perda, meu caro Paulo Paim, do grau de investimento não é uma coisa simples, nem tampouco que as pessoas podem tratar como sendo algo já era esperado. Ora, a expressão já era esperado é a expressão de alguém que não sinalizava nem com a hipótese de sair dessa situação. Eu não acredito que o Brasil é um caso perdido, portanto, continuo com a esperança. Eu não acredito que o Brasil é uma empresa quebrada. Portanto, acho que nós temos todas as condições para superar isso. Portanto, precisamos mudar de atitude. Eu quero repetir uma coisa que tenho dito permanentemente, que a crise me assusta menos do que a falta de iniciativa. A crise me provoca menos temor do que as atitudes tomadas em relação ao enfrentamento da crise. Ou melhor, a falta de atitudes para o enfrentamento dessa crise. Portanto, não estou aqui culpando o governo, não estou aqui apontando o dedo, até porque acho que essa coisa de apontar dedo é perigoso. Falar do que deixaram de fazer ou coisa do gênero pode parecer fácil para qualquer cidadão. Mas esse é um debate que, de certa forma, a gente vem tratando desde o primeiro momento em que foi sinalizada a necessidade de se enfrentar o ano de 2015. E por que eu estou usando a expressão o ano de 2015? Porque esse debate nós fizemos aqui, meu caro Paulo Paim, ainda em dezembro de 2014, com a presença do já apontado como ministro da Fazenda, o ministro Joaquim Levy e até o ministro do Planejamento, Nelson Barbosa. Então, portanto, nós buscamos uma espécie de antecipação. Nós tentamos contribuir. A medida que o governo adotou hoje em relação ao projeto relatado pelo senador Delcídio e o projeto que sai da comissão da CPI do HSBC, ela é uma medida do ponto de vista legislativo correta? É. Ela é uma medida do ponto de vista legal ajustada para que a gente não tenha nenhum tipo de vacilação, meu caro Lira? É. É uma matéria que trata de repatriar recursos, é uma matéria que trata de receber recursos com a legalização de recursos no exterior, através de multa e de pagamento de imposto de renda. Portanto, justa a medida de mandar para o Congresso Nacional, agora, essa decisão,
através de projeto de lei com urgência constitucional. Agora, o que é, na minha opinião, de certa forma, ainda estarrecedor é a demora. Ora, se essa decisão era para ser tomada, que fosse tomada, e, portanto, a atitude patrocinada, o envio dessa matéria. Nós não estamos discutindo essa matéria hoje. No dia 15, aliás, nos dias 15 e 16 de julho, nós tentamos, inclusive, votar a urgência dessa matéria aqui no plenário. Então, portanto, nós vamos completar a semana que vem 60 dias, entendendo que essa matéria é orientadora. Essa matéria é a matéria que orienta o caminho para a aprovação de projeto que nos permita a questão da unificação de alíquotas e para a emenda constitucional. Ora, se era isso, então se o governo tinha essa dúvida quanto ao instrumento, se o governo tinha dúvida ou colocava alguns senões, meu caro Vicentinho, quanto à questão do vício de iniciativa, então que enviasse para cá imediatamente o projeto de lei, como está afirmando que fará agora. Portanto, é essa questão que a gente tem trabalhado. Hoje à tarde nós tivemos a reunião com o ministro Nelson Barbosa. Portanto, todos os senadores que estavam naquela reunião foram enfáticos e peremptórios em afirmar que não compete ao Senado da República dar a resposta ao governo, se o governo deve ou não deve, pode ou não pode enviar para cá propostas de alteração nessa nossa já pesada carga tributária. Até porque, senador Vicentinho, eu diria até de chofre, ou seja, de início, já para abrir a conversa, é mais do que correto que o Congresso, inclusive, reaja contra a criação ou a majoração de tributos e impostos. É natural. Ora, nós estamos num momento de economia com dificuldades. Quanto mais eu elevo a taxa de juros, eu inibo a possibilidade de investimentos. Eu não animo nenhum investidor a se lançar no mercado produtivo, digamos assim, ou ir à luta para tentar atrair crédito e tentar produzir algo nesse país. E muito mais ainda quando eu aviso essas pessoas, que, além da inflação, além da alta taxa de juros, eu agora estou aumentando a carga tributária. Portanto, isso não é um estímulo, isso é uma ducha de água fria em qualquer um que ainda nesse tempo de crise pudesse enxergar a possibilidade de se animar para vir a chamada seara do investimento. Então, portanto, a gente disse lá ao ministro, ou seja, não compete aos senadores. Ora, não dá para o governo virar para o Senado da República e perguntar: eu posso mandar proposta de majoração de imposto? Pelo amor de Deus. Se ele tomar a decisão de fazer isso lá, problema deles. Aí é política lá de governo. Ao Senado compete legislar e não elaborar. Então, portanto, não é também, na nossa opinião, esse o caminho. Esse não é o caminho, na nossa opinião, mais correto para o enfrentamento desse quadrante que nós atravessamos de dificuldade. Tanto é verdade isso, que o resultado agora da perda do grau de investimento nos coloca numa situação mais delicada ainda. Ora, se tínhamos dificuldades, agora teremos dificuldades maiores. Portanto, o que carece nesse momento é exatamente a possibilidade do governo botar para funcionar, tomar atitudes. Ora, a semana retrasada nós fomos sacudidos com o anúncio de uma CPMF, que de pronto eu não vi reação, inclusive, do próprio líder do governo, e na noite do suposto anúncio do que seria no dia seguinte desautorizado, natural que o líder do governo, até por não ter sido informado, deu uma declaração contrária, como todos nós. Depois, o conjunto de declarações, no sentido de que agora será IPI, agora será com CID. Ora, que contradição. Se nós estamos numa batalha para tentar
derrubar a inflação, o aumento da CID significa na veia o estímulo para que essa inflação continue crescendo. E aí depois vem outra história do imposto de renda. Ora, nós vamos de novo sacrificar aqueles que já estão sacrificados, ou seja, quem vive de salário. Então, portanto, as medidas são medidas que precisariam olhar qual é o grau de incidência que isso terá na perspectiva da gente retomar o crescimento nesse país. Será que não era hora, por exemplo, de chamar determinados setores, não para tratar com privilégio, nem para selecionar esse ou aquele, mas identificar quais são os setores da economia que podem, nesse momento, apresentar, inclusive, resposta satisfatória ao que acontece lá fora, a alta do dólar, enfim, ou coisa do gênero? Portanto, era hora da gente escolher prioridades, estabelecer caminhos que possam ir ao encontro dessa necessidade e da vocação. Não estou propondo aqui inventar a roda, mas era exatamente estabelecer uma regra que pudesse atender aqueles que já estão numa linha de produção, um tanto quanto com freio de mão puxado, mas que podem imediatamente, a partir de estímulo, a partir de crédito, voltar a produzir e, portanto, tentar resolver um dos graves problemas nossos. Nós tivemos no dia de hoje também um anúncio da queda na produção industrial em diversos estados da federação. O meu estado, o estado da Bahia, inclusive, nós tivemos um crescimento de 5%. Mas em estados importantes da nossa economia nacional, nós tivemos queda na produção industrial. Então, isso é por acaso? Não. Isso é em decorrência. Nós tivemos também um anúncio no dia de hoje, um dos piores índices de geração de postos de trabalho nos últimos anos. Geração espontânea? Não. Consequência. Então, portanto, é importante a gente lembrar, mais do que a crítica, é o aspecto que nós temos chamado a atenção do diálogo. É o que a gente, inclusive, tem cobrado do governo. Na medida que o governo diz, nós queremos agora ver se é possível estabelecer, senadora Luciavana, um diálogo com o Congresso Nacional, tá bom. Com quem do outro lado a gente conversa, senadora Luciavana? Com quem? Então, portanto, quem precisa ser ajudado ou quem quer ser ajudado, precisa estabelecer parâmetros para tal. Não pode ser só um jogo de palavras ao vento, mas sim coisas concretas. Então, era importante que essas coisas pudessem se materializar. De conversas que nós tivemos com alguns ministros de lá para cá, poucas vezes nós tivemos uma sinalização de algo que pudesse vir ao encontro da chamada aqui eixos fundamentais. Eu não estou nem falando da pauta Brasil, da chamada do conjunto de itens que foram apresentados como sendo orientadores. Eu estou falando de pontos específicos da nossa economia, da infraestrutura. Qual o balanço que a gente tem do plano de infraestrutura e logística apresentado, se não me falha a memória, ali no dia 9 e 10 de junho desse ano? O que é que nós temos efetivamente de coisa apresentada a esse plano de logística? Que poderíamos adotar enquanto uma boa sinalização para frente. Será que isso se aplica imediatamente? Ou será que a seleção de coisas imediatas, como hoje, por exemplo, senador Luciavana, o que a gente disse ao ministro Nelson Barbosa, nós não estamos pedindo para parar o Minha Casa Minha Vida. Mas o ideal seria o seguinte: termina o que está em obra e não começa o que não anunciou. É diferente. É concluir. É pagar, inclusive, àqueles que já fizeram algo. Então, portanto, termina o que está se fazendo e não se começa o que não foi anunciado. Então, parar de anunciar programas novos
para poder concluir, inclusive, programas, não vou chamar de velhos, mas em curso. Portanto, essa é uma lógica extremamente natural em qualquer setor da atividade econômica, principalmente numa gestão pública. Não adianta abrir 300 frentes e depois não ter braços e pernas para o chamado desempenho favorável dessas frentes abertas. Ou, para numa linguagem muito própria, a mostrar que a incapacidade de execução, né, vai se apresentar exatamente no que o poeta baiano Caetano Veloso, em uma das suas músicas, já cravava, que dizia assim: ainda em construção e parece ruínas. Então, para que a gente não conviva com esse cenário, é necessário, inclusive, que medidas sejam adotadas para você concluir o que começou, que é fundamental. Nós temos, sei lá, esse ano já iniciadas, nós vamos chegar a 1.500.000 unidades do Minha Casa Minha Vida. Então, termina isso. Me parece, inclusive, que essa marca pode superar em 500.000 unidades o que foi o programa na outra fase. Então, termina o que começou e não inventa algo que você não pode, meu caro Davi, dar continuidade. Então, portanto, é a lógica simples da administração. E mais, foi sinalizado que haveria a possibilidade de uma redução da estrutura. Eu não sou partidário dessa história de ficar pedindo, tira esse ministro, tira aquele e tal. Não fui eu, senador Paim, quem falou em cortar 10 ministérios. Portanto, foi o próprio governo que verbalizou. Há uma tese que diz bem claramente assim, aquele que diz sou, não é. Se falou, é melhor fazer e falar depois, do que falar e não fazer. Então, portanto, é fundamental que essas coisas se apresentem. Ora, isso poderia, inclusive, fazer parte da peça orçamentária que foi mandada a esse Congresso Nacional. Se já tinha mais ou menos o sinalizador, era importante que pudesse isso vir não com um simbolismo, mas com coisa concreta. Aí nós já teríamos corte de programas que estavam e ainda seriam lançados. Isso poderia vir, inclusive, com absorção, meu caro Paim, por parte de alguns ministérios, da estrutura dos que estavam sendo, nesse momento, extintos, e, portanto, a peça orçamentária poderia já conter esse corte dos 10 ministérios. Eu acho até que podia cortar mais, mas, assim, não fui eu quem foi eleito para presidente, então, portanto, não quero discutir quem sai nem quem entra. Mas era importante que a gente pudesse ter essa sinalização, para compor, nesse contexto, uma lógica exatamente de assimilar e receber um orçamento que veio com déficit, mas que é isso, mas não resolve, Pinheiro. Não, mas não estou tratando do valor total, eu estou tratando, meu caro senador Delcídio, do simbolismo que é importante. A sinalização de dizer, eu estou fazendo, então o que eu estou pedindo, eu pratico. Porque senão é Satanás pregando quaresma. Eu peço para você fazer e eu não consigo fazer do lado de cá. Então é isso. Então, assim, não pode, senador Delcídio, Vossa Excelência que é líder do governo nessa casa, o governo não pode nos acusar de não ter tentado, de não buscar, de não ir procurar, de tentar, inclusive, contribuir. Temos feito isso, Vossa Excelência, inclusive, é o relator. Vossa Excelência foi a figura que ajudou a construir o trecho de um dos elementos, inclusive, que eu diria, de sinalização de onde buscar recurso. Ora, a medida tomada hoje é correta? É. Poderia ter sido tomada ontem. Ontem que eu estou falando, dia 16 de julho. 60 dias atrás. Então, portanto, se já tivesse sido feito, talvez o grau de investimento pudesse, inclusive, ser outro no dia de hoje. Então, assim, eu não sou partidário dessas pessoas que dizem que isso era previsível. Se era previsível, a gente devia ter tentado, de todas as formas, evitar fazer essas coisas. Era isso, meu caro senador Vicentinho. Muito obrigado.